Então eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem eu sou, sobre a nossa empresa, mas bem breve mesmo, porque o meu tempo está bem apertado. E eu brinquei com o Júlio que é um grande desafio esse convite que eles fizeram, porque normalmente esse é um tema que nós falamos em um workshop de 12 horas, ele me desafiou em falar em 50 minutos. Então vai ser bastante corrido, mas com certeza nós vamos conseguir passar sobre todo o conteúdo sem perder nada. Gente, eu quero fazer algo muito interativo, tá? Dúvida, teve alguma ideia, quer perguntar, interrompe, pergunta, enfim, nós estamos aí num grupo familiar, né? Ou seja, nós terminamos nos vendo aí durante a semana na academia, então estamos em casa, tá? Perguntou, tem dúvida, intervém, enfim, vamos lá. Então, a minha empresa, Grupo Academos, nós somos especializados em desenvolvimento humano e empresarial, nós trabalhamos com a parte comportamental. Maurício, vocês trabalham com a questão técnica? Não, nós trabalhamos com a questão comportamental das pessoas dentro de instituições, como na vida pessoal e profissional, né? Nós somos especialistas em coaching comportamental, foco em comportamento. Desenvolvimento de performance através de mudança comportamental, desenvolvimento de lideranças e gestores, desenvolvimento de habilidades, competências necessárias para alta performance. Ou seja, nós entendemos que sempre nós podemos atingir mais, independente do estágio em que nós estejamos, inclusive com relação ao nível de satisfação que tenhamos com qualquer área de nossa vida ou de negócio, nós sempre podemos mais, né? Atuamos há mais de 10 anos nesse mercado, então alguns valores importantes para nós, né? Solidez, segurança, confiabilidade, transparência, comprometimento e especialidade. Qual é a nossa missão como Grupo Academos? Desenvolver e colaborar com pessoas e empresas para que alcancem as suas metas mais rapidamente do que seriam capazes sem a nossa ajuda. Maurício, então é só com a ajuda de vocês que nós atingimos metas? Não, as pessoas atingem metas diariamente, né? Nós somos o turbo, né? Nós colaboramos para que essas metas se realizem de forma muito mais rápida, mais eficiente e com menos estresse. Nosso objetivo é proporcionar um sistema comprovado, e isso é importante, pessoal, dentro da nossa linha de trabalho. Nós, desde o início, tivemos uma preocupação bastante grande em buscar o que de fato eram métodos comprovados e não achismo. Okay? O Grupo Academos, nós como profissionais, nós não trabalhamos em cima de achismo, onde nós temos métodos comprovados que nós verificamos e que sabemos que eles de fato vão gerar resultado para os nossos clientes, é com esses métodos comprovados que nós trabalhamos. Patrícia, que é a diretora do Grupo Academos e também coach. A Patrícia trabalha mais focada na área carreira e vida pessoal. Dá um oizinho para o pessoal te ver. Treina na academia, então pode encher ela de perguntas durante a semana quando vocês verem ela. Okay? Eu sou o Maurício, Master Coach, formado pelo Behavioral Coaching dos Estados Unidos, em coaching focado mais para a área de negócios. Então a Patrícia atende mais a área vida pessoal indivíduo e eu mais a área de negócios, voltado para a área de coaching de negócios. Ok? Então olha só, como é que eu resumo o meu trabalho como coach, né? O meu trabalho, adorei essa frase do Steve Jobs, meu trabalho não é o de pegar leve com as pessoas, meu trabalho é de torná-las melhores. Então o coach é um chato? O coach é um chato, é um cara que você paga ele para ele te incomodar, né? Mas para te incomodar para ir aonde? Em direção aos teus objetivos. Então esse é o nosso trabalho como desenvolvedores. Vamos ao que nos interessa, o tema da palestra de hoje, metas. Eu gosto muito dessa brincadeira que foi feita aqui nessa imagem, né? De tornar impossível para possível. São só duas letrinhas riscadas aí que mudam tudo, né? E nós vamos ver hoje, durante a nossa conversa aqui, que muitas vezes fazendo pequenas mudanças, mudando pequenos comportamentos, passando a ver algumas pequenas coisas de forma diferente, nós geramos resultados ótimos ao final disso. Então, olha só, essa frase foi a nossa frase de chamada lá do evento de metas, né? Como conquistar tudo o que você deseja mais rápido do que jamais imaginou. Muitos devem se perguntar, Maurício, isso é verdade ou é só mais uma frasezinha bonita, de impacto, para convencer as pessoas? O que vocês acham? Tem como tornar mais rápido e atingir o que eu quero de forma ainda mais rápida? Será que tem? Ou eu estou tentando vender a frasezinha de impacto?
Então vamos ver, olha só. Esse estudo ele é um estudo muito bonito, muito bem feito na Dominican University dos Estados Unidos. O que ele mostra para nós? O rendimento, o impacto do estabelecimento de metas e do acompanhamento dessas metas nas conquistas, nas realizações das pessoas. Quando as metas são escritas, desdobradas em plano de ação e monitoradas. Essa pesquisa foi realizada com 149 participantes, inicialmente eram 238, teve desistências no meio, então ficaram 149 participantes de diferentes países, culturas, idades entre 23 e 72 anos e 37 homens e 112 mulheres. Okay? O que esse estudo nos mostra? Olha só, aqui na primeira coluna, considerando aqui 8 metas estabelecidas, tá? Na primeira coluna nós temos aquele grupo de pessoas que não escreveu metas, que tinha de cabeça, que pensava, que falava sobre as suas metas, mas que não botou no papel, que não definiu. De 8, elas tiveram um índice de 4,28 de realização de metas. Ou seja, metade, ao redor da metade. Não escritas. As que escreveram essas metas, que botaram no papel, já tiveram um índice de realização dessas metas de 6,8, ou seja, nós já temos aí quase 50% a mais, né? Simplesmente por pegar essas metas que elas pensam, que elas tinham na cabeça delas e que durante o dia muitas vezes vão mudando, elas colocaram no papel, de forma estruturada. Já aumentou o índice. Nós temos os que desdobraram em plano de ação. Ó, caiu um pouco, né? Elas colocaram no papel e criaram planos de ação, mas caiu. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse grupo aqui, o que ele fez? Além de botar no papel, de escrever plano de ação, eles mandaram essas metas para uns amigos. Do tipo assim, olha, para vocês saberem quais são as minhas metas. O que começou a criar aqui? Um senso de comprometimento. Se eu não fizer, agora eles vão dar risada da minha cara, né? Então eu vou ter que me mexer para fazer. Então olha para onde é que pulou o índice. 6,41. Essa última coluna, esse último grupo, ele fez tudo isso. Escreveu, criou plano de ação, mandou para os amigos e disse para os amigos, olha, semanalmente eu vou mandar para vocês um reporte, um relatório do andamento dessas metas. Ou seja, vocês vão me acompanhar, vou estar informando vocês a cada movimento o que eu estou fazendo. De 8 deu um índice de 7,6. Então a diferença é bastante grande, né? Então, quer dizer que o grupo que não escrevia não atingia? Sim, ele atingia. Né? Tinha um índice ali de 4,28, ou seja, estava atingindo metade, talvez, do que ele estabelecia. Mas eu posso conseguir muito mais. Ok, pessoal? Isso pesquisa, realizada, documentada, tem todas as fontes, se alguém depois quiser, eu posso passar as fontes e a pesquisa, inclusive. Tá? Olha o impacto disso. Então, é importante a gente falar sobre metas. Muitas vezes as pessoas não gostam da palavra metas, né? De certa forma, o meio corporativo agregou um sentido, às vezes, negativo a esse termo. Por quê? Porque são estabelecidas metas absurdas, que não são realistas, e são cobradas as pessoas para que atinjam essas metas. Então, se cria um certo receio com a palavra metas. Então, a gente pode chamar de objetivo ou de meta, enfim, como nos incomodar menos, ok? Mas, de fato, o mecanismo é o quê? É metas. Eu gosto muito dessa frase do nosso querido Einstein, né? Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas nem as coisas. Por quê? O que vai gerar, o que vai aumentar o meu índice de felicidade? É a realização. E para realizar eu preciso primeiro estabelecer o que eu quero realizar. Ok? Uma frase boa para a gente pensar. Então, metas. O que são as tais as metas? Objetivos, sonhos, coisas que eu quero atingir, que eu quero estabelecer para mim no futuro. Pessoais ou profissionais. Individuais ou de grupos, porque a empresa estabelece suas metas, por exemplo. E essas metas, esses objetivos, nós temos uma regrinha para defini-los, para que, então, eles valham de fato a pena serem conquistados. Primeira, todo objetivo tem que ser específico. Alguém já deve ter ouvido, né? Eu brinco muito com o Júlio com isso, né, Júlio? Para que você faz academia? Ah, porque eu quero ter uma boa saúde. Eu quero ter uma boa qualidade de vida. Isso é específico? Não é.
O que é boa saúde para mim, para ti pode não ser. O que é qualidade de vida para mim. Se nós discutirmos aqui, nós vamos achar no mínimo uns 20 conceitos diferentes de qualidade de vida. Então, como é que eu vou perseguir algo que não é específico? Ok? Então, a necessidade de especificar. Tem que ser mensurável. Todo objetivo, toda meta que vai ser buscada, eu já tenho que saber antes quais serão os parâmetros de mensuração. Porque, senão, de novo, eu não sei se eu estou progredindo ou não. Eu venho para a academia, para equilíbrio, para fazer um trabalho, por exemplo, de emagrecimento. Mas, Júlio, eu não quero subir na balança, Júlio. Eu não quero de 15 em 15 dias estar subindo na balança. Como é que eu vou medir? Se o meu propósito, o meu objetivo é emagrecimento, o método mais direto de medição é o quê? É a balança. Ah, é medir a quantidade de gordura. Então, todo mês eu vou ter que levar o espetãozinho lá, do alicatezinho aquele, né? Para medir o meu nível de gordura. Ah, mas eu não quero fazer isso. Bom, então não é essa a meta que eu quero. Então, de fato, por que eu estou buscando? Ok? Tem que ser mensurável. Tem que ser atingível. Eu brinco com esse exemplo dizendo o seguinte, né? Eu, Maurício, resolvo que a partir do mês que vem, eu quero correr os 100 metros em 9 segundos. Que nem esses atletas profissionais aí que correm Olimpíadas, etc. É atingível? Não, né? No meu momento, não. Ok? Então, ela tem que ser atingível. Eu preciso contestar ela contra o modelo e entender se de fato ela é possível. Claro, eu não posso entrar com todo um negativismo aqui para derrubar e dizer que ela não é atingível e daí entrar numa zona de conforto. Eu preciso ser muito realista com ela. Toda meta tem que ser relevante. Gente, qualquer objetivo que vocês estabelecerem para vocês, que de fato ele não vale a pena, que não dá aquele gostinho de buscar, não vai ser fácil. Ok? Então é muito mais fácil você buscar dentro dos seus objetivos o porquê que ele vale a pena. Por que eu estou fazendo isso? Por que de fato vale a pena? Ok? Então toda meta tem que ser relevante. Realística, como eu disse antes, ela precisa ser contestada contra o modelo e ver se é realística. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos numa semana. Nem se eu deixar de comer, deixar de tomar água, enfim, não vou conseguir. Talvez se eu vá para o meio do deserto do Saara, lá eu consiga emagrecer 10 quilos numa semana. Okay? Então isso não é uma meta realística, não adianta eu colocar uma meta dessa. Agora eu posso estabelecer que eu quero emagrecer 4 quilos no mês. Ah, ok, então a cada semana eu vou estar perdendo 1 quilo. Bom, está dentro de algo realístico. E tem que ser definido em termos de tempo e prioridade. O melhor exemplo disso são o salto das 7 ondinhas na virada do ano novo. Okay? Lá para a beira da praia, pular ondinha. Ah, este ano eu vou emagrecer. Este ano eu vou voltar a treinar. Este ano eu vou. Este ano é um período de 12 meses. Pode ser só em 31/12 do outro ano que está entrando. Okay? Então, meta tem que ser definida em tempo. Quando? Até quando? Qual é o meu prazo? Quais as medições que eu vou fazer? De quanto em quanto tempo? Estabelecer tempo, de certa forma, nos coloca uma pressão. E é por isso que nós não gostamos. Okay? Quando nós estabelecemos uma data, estabelecemos um tempo, de certa forma nós nos pressionamos. Então, com medo às vezes da frustração, nós evitamos de estabelecer esse tempo, né, para não nos pressionarmos. Então, meta tem que ter tempo. Então, olha só, 6 itens importantíssimos que compõem uma meta. Tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante, realística e definida em termos de tempo e prioridade. Ok? Olha só o grifo ali, né? Claro, objetivo e motivador. Meta que eu não encontrar um motivador, de novo, vai ser muito difícil de eu atingir. Okay? Eu preciso encontrar dentro do objetivo que eu estou buscando qual é o motivador, por que de fato ele vale a pena. Alcançar qualquer meta não tem nada a ver com torcer, acreditar na sorte, achar que se Deus quiser, enfim, as coisas vão dar certo. Gente, força, pensamento positivo é importante? É, mas ele é 10% do processo. Okay? Não adianta ficar sentado esperando que ele vai resolver e mentalizando pensamento positivo. Tem que ter ação. Tem que ter plano de ação, tem que ter ação, tem que ter estratégia. Tudo isso vem junto, ok?
Então, uma meta clara significa que não deve deixar dúvidas nem permitir contradições. Então, olha só, pessoal, a meta precisa ser clara. Nós falamos lá específico, outro termo, né? Mas ela precisa ser clara, ou seja, não posso colocar aqui em generalizações. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ter uma boa saúde, eu quero ganhar mais, eu quero conquistar um novo mercado. Tudo isso é vago. E se vocês pararem para observar, eu quero deixar esse desafio, tá? A partir de hoje, observem nas suas interações, nos seus diálogos com outras pessoas, com família, com funcionários, colaboradores, enfim. Como essas generalizações são utilizadas. Existe um índice bastante grande nosso de utilização de generalizações durante o dia. Lembrem, qualquer coisa que parte para deixar dúvidas ou não permitir contradições, enfim, algo vago, escapa à responsabilidade. Ok? Então, tomem cuidado, toda vez que se depararem com essas questões de generalização, especifiquem. Eu gosto de trazer muito exemplo aqui em reuniões de empresa, né? Se discutiu sobre o tema e no final da reunião, então nós resolveremos. Nós quem? Né? Nós todos aqui não vamos resolver, tem alguém que está responsável por isso. Quem? O que especificamente essa pessoa vai resolver? Ok? Isso é afunilar, é trazer para a clareza, né? Objetiva, deve ser algo que possa ser medido, ou seja, quando eu for realizar, eu estou atingindo a minha meta, qual é o indicativo de que eu atingi? No meu caminho, que eu estabeleci de marcadores, quais serão os indicativos de que eu estou atingindo cada um desses marcadores? E motivadora, ou seja, né, quer dizer que deseja que algo que só de pensar te deixa inquieto demais para perder teu tempo com qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas dizem, eu estou sem foco, ou eu não estou conseguindo me concentrar em determinado termo. Na verdade, nós estamos dizendo que isto que eu estou fazendo, de alguma forma, eu não encaro como prioridade. O que está de fundo nesse diálogo é isso. Isto que eu não estou tendo paciência, que eu não estou tendo foco, etc., de alguma forma eu não encaro isso como prioridade. Então eu preciso entender quais outras prioridades que estão na frente, ou se aquilo de fato precisa ser feito, como eu posso vir a priorizar. Ok? Eu gosto muito dessa imagem do leão e do gatinho, porque, como eu disse antes, quando a meta não é realista, muitas vezes as pessoas, empresas, grupos, enfim, definem metas da qual ela não tem como construir os recursos na velocidade que ela está estabelecendo para a meta. Então, eu às vezes me entendo em termos de recursos e disponibilidades como leão, mas na verdade eu estou gatinho. Eu consigo no máximo caçar um rato, eu não consigo caçar um búfalo. Então, quando nós trabalhamos com meta, e como nós falamos antes lá na frente em termos de ser específico, nós precisamos entender, naquele objetivo que nós buscamos atingir, quais os recursos necessários e entender se eu os de fato tenho. Se eu não tenho, eu posso desenvolvê-los em que prazo de tempo? Esse prazo de tempo atinge a minha expectativa? Ok? Então, essa equalização de imagem é importante. Então, trabalhar com metas específicas, claras, conhecendo nossos recursos e sabendo por que essa meta é importante para nós, nos traz um cenário realista, um plano de ação factível para que possamos agir de forma focada e atingir o resultado esperado. Por que as pessoas se frustram em grande quantidade quando tentam atingir os objetivos? Porque a meta não está específica, porque não tem clareza no processo, porque não conhecem os recursos que elas de fato dispõem naquele momento. Fica fácil de se frustrar, né? Ou seja, eu não tenho estratégia, o meu plano de ação não sei para onde aponta, ou às vezes eu não sei nem direito o que eu quero. Qual é a chance de eu me frustrar? Bastante grande. E o movimento contrário, o movimento da frustração, leva para o quê? Para o contrário, que é não estabelecer metas. Se eu não estabeleço metas, eu não me frustro. Ok? Se eu não sei especificamente o que eu quero e quando eu quero, ou seja, estou com uma meta vaga, né?
posso vir a utilizar os recursos errados e ficar esperando por um recurso que julgo não ter, ou seja, aí fica aquela coisa, não, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, se passaram 10 anos, se passaram 15 anos, ok? Então, gente, trabalhar com metas claras é aprender a ter controle sobre a sua direção na vida. Eu gosto dessa imagem que mostra muito essa questão sobre o controle, né? Ou seja, se eu não estou controlando, isso vale para a vida pessoal, profissional e empresas. Se eu não estou controlando, se eu não estou direcionando, alguém está. Okay? Não existe vácuo, não existe lapso de controle. Ou seja, cria-se um espaço. E alguém que esteja interagindo naquele ambiente vai terminar assumindo o controle. Não necessariamente de uma forma consciente, mas se ele tem um pouco de liderança, um pouco de ímpeto, ele vai terminar assumindo e aí ele vai estar tomando as decisões sobre vocês. Então, pensa na questão, né, da sua vida. Qual é o risco de tu colocar o controle da tua vida na mão de outro? Você não pode reclamar dos resultados depois, né? Ok? Gente, nós estamos sempre nos movendo, né? Eu gosto de usar esse exemplo vinculado a decisões, né? A vida é tomar decisões. Até não tomar decisões é tomar uma decisão. No momento em que eu me coloco numa postura de não decidir nada, eu estou tomando uma decisão. Então não existe, de novo, não existe lapso, não existe ausência de decisão. Nós sempre estamos em movimento de decisão. Nós nos movemos sempre de um estado presente para um estado desejado quando pensamos em meta, e o oposto de metas é focar em problemas. Por quê? Porque os problemas justificam, de alguma forma, para nós, né, mesmo que inconscientemente, a nossa postura de não se mover. Okay? Então isso é um mecanismo de defesa. Essa abordagem foca no que é errado. Muitas pessoas ficam perdidas em um labirinto de problemas, descobrindo história, custo, consequência, quem é que é o culpado, etc., e não sai daquilo. Cria um ciclo, né? Fica naquele looping, achando problema, em vez de espiar para a solução. Metas são o que nos impulsiona para frente. Então, gente, se eu quero me colocar em movimento, se eu quero estar mais feliz, se eu quero realizar mais, se eu quero deixar um legado na minha história, eu preciso estabelecer minhas metas e colocar isso em movimento. Essa é a forma, esse é o único mecanismo. Elas representam o que nós queremos atingir e não o que nós queremos evitar. Esse exemplo é muito legal. Quem é que vai ao supermercado normalmente fazer compras? Pensa assim, ó, você se preparando, vamos visualizar essa imagem. Você sentou na sua escrivaninha em casa e você está preparando o que você precisa comprar no supermercado. Okay? Só que a proposta é diferente. Você vai colocar nessa lista tudo o que você não quer comprar. E o que você quer comprar fica de fora da lista. Qual é o nível de trabalho que vai dar isso? Quantos milhares de itens tem dentro de um supermercado? Então você vai fazer uma lista de milhares para identificar o que você não quer. Imagina você entrando lá no Bourbon, né? Então, primeiro produto, esse eu não quero. Segundo produto, esse eu não quero. Ok? Então, quando eu não estabeleço metas, o que eu estou fazendo? Isso. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero... Tá, tudo bem, eu sei tudo que eu não quero, mas e o que eu quero? Onde é que está o que eu quero? Só de olhar para essa prateleira que já dá um desânimo, né? Ok, gente? Então, assim, aguardem, fiquem com esse exemplo bem claro, bem forte na cabeça de vocês. Não estabelecer metas é ir ao supermercado com a lista do que eu não quero comprar. E quando vocês vão ao supermercado com a lista só do que vocês de fato querem comprar, mas vocês não escreveram, qual é a chance de vocês esquecerem de algo? Grande, né? Então, tem que estar no papel. Metas também tem que estar no papel. A abordagem do estabelecimento de metas transforma o que está errado para o que eu quero. Então, ao invés de nos perguntarmos o que eu não quero, de nos questionarmos com relação ao que eu não quero, temos que mudar a chave para o que eu quero. É isso que vai me colocar em movimento. O que de fato eu quero? Como eu falei antes, gente, da tal da frustração, né? Isso é um grande perigo, por quê?
Na verdade, esse mecanismo de não estabelecer meta, para não me frustrar, etc., ele me coloca dentro do quê? Do que nós chamamos aí de zona de conforto. Zona de conforto, que é um nome, eu diria assim, danadinho, porque de conforto ela não tem nada, ela na verdade é uma zona de inércia, né? Eu me coloco em inércia. Então o que é essa zona de conforto? É uma série de ações e pensamentos ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causa nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Então, gente, no momento que eu estabeleço uma meta para mim, de alguma forma essa meta vai estar me gerando um pouquinho de medo. Por quê? Porque é novo. Eu estou me colocando em movimento para algo novo, para algo à frente. É desconhecido para mim. Por mais que eu conheça parte do cenário, tem uma partezinha que é desconhecida. Isso vai me causar uma inquietação, um pouco de medo. Ansiedade ou risco. Então a zona de conforto ela é totalmente contrária do risco. Ok? Nessa condição a pessoa realiza um número limitado de comportamentos que lhe dá um desempenho constante e uma sensação de segurança. Ah, mas eu estou fazendo, está gerando o meu resultado, está bom assim. Só que nós vamos ver agora, deixa eu pegar o outro gráfico aqui primeiro. Olhem esse gráfico, pessoal. O que nós temos aqui colocado? Índice, num dos eixos, índice de felicidade versus nível de zona de conforto. Então, olha o que acontece. Quanto mais dentro de uma zona de conforto, cai vertiginosamente o meu nível de felicidade. Então, se eu quero maiores níveis de felicidade, eu preciso justamente estar onde? Fora da zona de conforto. Então, nós usamos um ditado em coaching que diz assim, ó, se está parado, está errado. Se eu estou sentindo que está tudo muito parado, está tudo muito constante na minha vida, está errado. Ok? Está na hora de mexer. Então, olha só, pessoal, quanto menor o nível de conforto, maior o nível de felicidade. E vocês viram que a partir de um ponto aqui ele despenca, né? Ou seja, nós estamos aqui na reta, se pegar daqui, 25%. Ou seja, eu estou botando o pé dentro da zona de conforto e o meu nível de felicidade está despencando. Então tem que ter friozinho na barriga. Se não tiver friozinho na barriga, eu não estou feliz. Eu não estou avançando, eu não estou me realizando. Entendido o gráfico, pessoal? Nós somos, como seres humanos, estamos em constante aprendizado. Nós precisamos aprender. Dentro da zona de conforto, o nível de aprendizado é muito pequeno, ou quase zero. Pior que a zona de conforto, só uma zona de medo extremo. No medo extremo ninguém aprende, só reage. Okay? A zona de conforto está um pouquinho à frente disso, mas o nível de aprendizado, de absorção, é muito pequeno. Então, de novo, se nós somos seres que aprendem, nós gostamos de aprender com as experiências, nós precisamos nos remeter para onde? Para fora da zona de conforto. Ok? Eu tinha invertido os slides aqui. Então chegamos na questão importante, gente, como nós falamos antes. Se eu for ao supermercado sem escrever o que eu de fato quero comprar, tem chance de eu me esquecer. A importância de escrever suas metas. Meta tem que estar no papel, tem que estar escrita, porque o seu pensamento muda. Você estabeleceu a meta aqui agora, você saiu ali na rua, alguém buzinou, você mudou o que você estava pensando. E se você tiver uma meta que está em constante mudança, qual é a chance de você atingir? Nunca. Ok? Não basta pensar nem falar pelo simples fato de que cada vez que você faz isso, né, talvez mude um pouquinho a meta. Olha só essa pergunta. Você voaria num avião que, ao aterrissar no aeroporto, o piloto dissesse para vocês, olha, nós vamos aterrissar na pista aqui de Porto Alegre, 100 metros adiante ou 100 metros antes. Tudo bem para vocês? Ok, então a meta ela tem que ser específica, ela tem que apontar de forma específica. Eu não tenho, como é que é a margem de erro do Datafolha lá, né? 500 para cima, ou 500% para cima, ou 500% para baixo. Não pode. A meta tem que ser específica. O governo fala muito, né? O teto da meta e a base da meta. Toda vez que eu ouço isso, eu fico me perguntando, o que é isso? Meta é meta. Não tem teto da meta e base da meta. Meta é meta. Ou você atingiu ou você não atingiu. Você está criando um fator erro já. Ou seja, eu estou dizendo que eu estou estabelecendo uma meta que eu sei que eu não vou atingir, então eu vou botar um pouco para cima e um pouco para baixo. Isso não existe. Para quem trabalha com meta, isso dói quando você ouve isso. Okay?
A meta, quando escrita, dá precisão à autoridade e o valor que ela merece. Lembra daquela frase, palavras o vento leva? É exatamente isso, gente. Palavras, pensamentos, ou seja, eles mudam do dia para o outro. Tudo que é importante de ser dito tem que ser escrito. Então, se metas são importantes, elas precisam estar escritas. Então, primeira grande dica, anote por escrito essas metas. Faça planos para alcançá-lo e trabalhe diariamente focado nesse plano. Não adianta colocar a meta no papel, criar um plano e sair para fazer outra coisa. Ok? Não vai resolver. Você vai chegar no final do ano, vai olhar a meta lá e vai dizer, pô, não atingi. Por que não atingi? Não, você foi para o outro lado. Né? Foco. Seguir o plano. Ah, Maurício, mas o plano não está dando exatamente os resultados que eu precisava. Bom, ajusta então. Corrige o plano, não muda a meta, corrige o plano. Corrige o plano de ação, alinha ele e vai de novo, focado em cima dele. O sucesso, tanto pessoal quanto profissional, resume-se a metas e tudo mais a conversa fiada. Gente, essa frase é de um autor americano. De fato é isso. Isso foi uma reunião que teve de CEOs, enfim, em 1959, se eu não me engano, 60. Fizeram uma reunião e ao final um dos CEOs levantou e disse, gente, tudo isso aqui que nós conversamos é meta, todo o resto é conversa fiada. Ok? O seu tempo e a sua vida são precisos. O maior desperdício de tempo de vida é passar anos realizando algo que podia ser alcançado em alguns meses. Gente, essa frase é uma frase forte, mas é exatamente isso. Se eu posso realizar algo em um ano, por que eu vou ficar 10 anos tentando atingir aquilo? Faço em um. Vou ter menos esforço. Uma pessoa de inteligência média com metas claras pode ir muito mais longe que um gênio que não tem metas definidas. Okay? Isso aqui é uma pesquisa de Harvard também. Então, olha só, o que eu preciso para manter a minha meta funcionando? Foco. A primeira coisa é foco, é concentração de energia. Que, se a minha meta está, de fato, alinhada com algo que vale a pena para mim, não vai ser difícil de manter. Agora, se ela não estiver alinhada, eu não entendi de fato por que ela é relevante e motivadora, okay? Vai ser difícil de manter o foco. Ação. Nada acontece sem movimento. Se eu não pegar aquele meu plano de ação e não começar a executar, não começar a fazer as coisas acontecerem em cima dele, de novo, não vai acontecer. Gente, isso aqui no meio empresarial é muito claro. Todos os anos as empresas se reúnem, montam planejamento estratégico, levam os funcionários, passam dias lá no hotel, enfim, montam um planejamento estratégico lindo. Aí durante o ano não acontece, aí no outro ano, não aconteceu, vamos corrigir, etc. Por que não aconteceu? Porque ninguém monitorou, ninguém botou ação em cima daquilo, simplesmente por ter criado um plano e ter posto na gaveta, não quer dizer que ele vai acontecer. Precisa ação, precisa monitoramento, precisa acompanhamento, precisa reação, ou seja, se eu dei um passo para um lado que não deu o resultado que eu esperava, corrige, vamos alinhar o plano. Toda escolha, toda ação gera um resultado. Então os resultados precisam ser entendidos, avaliados, precisamos olhar para eles e ver quais estão sendo os resultados das nossas ações. E melhoria contínua, que é o que eu disse agora. Se o movimento que eu fiz não gerou o melhor resultado que eu esperava, como é que eu posso melhorar ele? Como é que eu posso ajustar ele para ir em direção do resultado que eu quero? Então isso é um ciclo, né? Na verdade isso é contínuo. Eu preciso estar com foco, preciso estar focado, preciso estar promovendo a ação, a minha ação gerou um resultado e esse resultado pode ser melhorado. Gente, na natureza tudo está em movimento, não tem nada parado. O que é natural, o que é da natureza, tudo está em movimento, não tem nada parado. Ou está crescendo ou está morrendo. Ok? Se apresenta estar parado, provavelmente está morrendo. Então, a vantagem é que no nosso desenvolvimento, nós escolhemos em qual lado da curva nós queremos estar. É uma escolha nossa. Ok? Então nós podemos me manter dentro de uma zona de conforto, de zona de inércia, de não promover os movimentos, de não estabelecer meus objetivos, enfim, de viver num movimento de inércia, né? Eu estou me propondo a quê? A estar morrendo. Decisão é minha. Ok? Como eu prometi lá na propaganda, 7 regras de ouro das metas, eu vou passar elas para vocês, acho que estamos com tempo ainda, sim. Eu vou passar elas para vocês de uma forma resumida, ok? Mas existem regrinhas para estabelecer as metas. Quando você estabelece uma meta, ela tem que valer a pena, só para a gente lembrar, né? O resumo. Ela deve expressar seus valores,
Se não, qual a razão para atingi-las? 7 regras de ouro aplicam-se a metas pessoais e profissionais, como são adequadas para a empresa. Primeira regra, como nós falamos, agora resumindo tudo, são expressas de forma positiva. Por que que as pessoas que escolhem perder peso têm dificuldade para perder peso? Me ajuda lá, Júlio. Por que as pessoas não conseguem perder peso? Vou fazer uma pergunta para vocês agora, bem sacana, tá? Me respondam com toda sinceridade. Quem aqui gosta de perder alguma coisa? Então, no momento que você está dizendo que você quer perder peso, você está disparando todos os mecanismos de proteção do seu cérebro. Por quê? Porque você não gosta de perder? Ah, mas peso? Não, não gosto de perder, dependendo do que é, eu não gosto de perder. Diferente de eu trazer essa meta para uma forma positiva. Bom, eu tenho 80 quilos. Até o final do ano eu quero estar com 70 quilos. Ou seja, aqui eu tenho um movimento de avanço, não um movimento de frear. Ok? O nosso cérebro, gente, ele é muito obediente, muito obediente. O que eu mando de ordem para ele, ele recebe e executa. Okay? Quem faz o filtro de se é bom ou é ruim somos nós, usando ele como uma maquininha de processamento. Então, se eu dou uma ordem negativa para ele vai reagir. Okay? Então, até mesmo nesses detalhes nós temos que ter cuidado. Toda meta tem que ser expressa de forma positiva. Ok? Ela deve ser o que você quer e não o que você não quer. Lembrando de novo do supermercado, né? Vou bater no modelo do supermercado. Eu estou indo comprar o que eu quero e não o que eu não quero. Quando você define uma meta negativa, você está fixando sua atenção naquilo que você não quer. Gente, de novo, no momento em que eu dou uma ordem para o meu cérebro, ele foca a atenção naquilo, ele fecha a atenção naquilo. Eu gosto de usar o exemplo, vocês conhecem aquela pessoa que tem medo de assalto e foi assaltada umas 30 vezes já? Por quê? Né? Os místicos diriam, é porque ela atrai energia. Eu diria assim, ela está dando uma ordem para o cérebro dela, todo o tempo fixando o pensamento em assalto. O que vai acontecer? Inconscientemente ela termina se colocando em condições que favorecem ela de ser assaltada. Eu fui assaltada, onde que tu foi? Eu estava passando uma rua escura, a pé. O que tu estava fazendo? Eu nem me lembrei, eu saí do escritório pensando no negócio, nem me lembrei. Ou seja, inconscientemente ela se direciona para essas situações. Então tem que ter muito cuidado com o que nós damos de ordem para o nosso cérebro. Vencedores têm metas, os perdedores desculpas. Nós temos visto isso cada vez mais nas pessoas. E, gente, só abrindo um parênteses, tá? Nós temos uma psicóloga presente, mais alguma? Não? Essa é uma das grandes causas, cada vez maiores, de ansiedade e depressão. Porque no momento em que eu não estabeleço o que eu quero, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, etc., eu começo a dar desculpas e eu começo a correr em roda, eu não avanço. O que isso me causa internamente? Frustração, começa a criar um desespero, uma ansiedade, por quê? Porque as coisas não acontecem, fico naquele, quem assiste aquele seriado meio louco lá do Walking Dead, dos zumbis, né? Eu entro na geração zumbi. O tempo começa a passar e eu começo a me dar conta que nada está acontecendo e eu começo a olhar para trás e os anos estão passando e eu não estou feliz, realizado. Que tipo de sentimento que isso vai dar na pessoa? Não vai ser alegria, né? Então a falta de objetivos está levando, inclusive, nossas novas gerações para cenários bem ruins, bem ruins. Ok? Só abrindo um parênteses. No meio dos negócios nós vemos muito isso. Você quer ver, faz uma reunião na sua empresa e pergunta, isso aqui deu errado por qual motivo? Você vai passar as próximas 4 horas escutando desculpa. Você não vai ver as pessoas focadas em resolver. Porque o fulano, porque o Beltrano, porque não sei o quê, porque choveu no dia. Ou seja, vem uma enxurrada de desculpas. Só que não é desculpa que resolve. O que resolve? O que resolve é olhar para a questão e traçar um plano de ação e resolver. Não interessa as desculpas. Ok? Quando nós treinamos diretores em liderança, etc., aqui começa a se bater num ponto. Nós temos um cliente que as reuniões que eram de 3 horas na empresa passaram para 40 minutos. Saindo com uma solução amarrada. Antes eles discutiam durante 3, 4 horas e não saíam do chão.
Porque era desculpa, lida em cima do problema, desculpa. Isso é cíclico, é que nem correr atrás do rabo, você não sai daquilo. Então, hoje o que ele diz? Não me interessa as desculpas. Começou a falar, não me interessa as desculpas. Vamos lá. Qual é o problema? O que nós precisamos para resolver? Plano de ação está na mão de quem? Ponto. Resolvido. Especifique a sua meta. Nós precisamos especificar a meta o máximo possível, gente. Nós precisamos especificar o máximo possível. Ela precisa ser como uma pintura, como uma gravura à nossa frente em termos de clareza. Nós precisamos olhar para aquilo e entender de forma muito específica e clara o que nós queremos atingir. Se de fato a meta é abstrata, né? Então eu estou insistindo que a minha meta é ter uma saúde melhor. Então tá, Maurício, tu não quer mudar o saúde melhor, então vamos especificar para ti o que é saúde melhor. Então vamos pelo outro lado. Então tá, me diz quais são teus critérios de ter uma saúde melhor. Então vamos validar pelos critérios. Quanto mais próximas forem as metas, mais específico você pode ser. Pessoal, vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que um avião, por exemplo, em rota, vamos botar, está saindo daqui para Portugal, 99% do tempo dele de voo ele está fora de rota? Por quê? Porque tem turbulência, tem vento, tem nuvens de tempestade no meio do caminho que ele precisa contornar, tem tráfego de outras aeronaves. Então, o que ele está fazendo? Saiu de rota, volta. Saiu de rota, volta. Então não tem linha reta direta. Durante todo o momento da nossa trajetória de metas, são necessárias o quê? Correções. Nós não vamos estar retinho em cima dessa linha. Nós vamos estar oscilando ao redor dela, só que nós precisamos manter de tal forma para que essas correções sejam rápidas e menores possíveis. Se eu sair daqui para Portugal de avião, e eu tiver um desvio de 1 grau na rota aqui na saída, e eu não corrigir, onde é que eu vou parar? Vou parar bem longe de Portugal. E eu estou falando de 1 grau de desvio na rota sem ser corrigido. 1 grau. Eu só vou descobrir se esses desvios estão ocorrendo se eu tiver o quê? Focado. Se eu tiver claro lá na frente o que eu quero, se eu criei o meu plano de ação, o meu plano de voo para chegar lá. Aí eu vou saber se eu estou desviando, senão eu não vou saber nem se eu estou desviando ou não. Ok? Sempre deverá ser especificado uma escala de tempo. Olha só, um exemplo de meta mal estabelecida, né? A pessoa lá colocou como meta para ela, eu quero para mim uma pessoa madura, experiente que me dê segurança. Pessoa madura, experiente, que me dê segurança. Né? Ela está morando numa casa, enfim, mas ela está trabalhando de enfermeira. Então a meta aqui está o quê? Vaga? Será que era de fato isso que eu queria? Provavelmente quando ela estabeleceu, não. Mas ela atingiu o que ela pediu? De certa forma, sim, né? Pediu mal, atingiu. Gente, esse aqui é o maior absurdo em termos de meta. Okay? Quando eu vi essa frase aqui, por pouco não fui parar na UTI. Okay? Isso aqui contraria tudo o que nós dissemos até agora. Não vamos colocar uma meta. Bom, podia ter encerrado aqui a conversa então, né? Não vamos colocar uma meta, ponto, acabou a conversa. Vamos deixar a meta aberta. Meta aberta, não existe meta aberta, meta tem que ser específica, querida. Quando atingirmos a meta, mas tu disse que tu não vai colocar, e que a meta está aberta, que tu não sabe qual é que ela é, como é que tu vai saber que tu atingiu? Não tem como medir? Como é que eu vou medir isso, né? E aí depois disso eu vou dobrar, quer dizer, eu vou dobrar o que não existe. Quando eu ouvi essa frase, eu fui atrás de buscar. Disse, não, eu não ouvi, eu devo estar pensando em outra coisa, eu não ouvi essa frase. Okay? Então isso é um dos maiores absurdos, né? Não estou falando da pessoa dela, enfim, todo esse aspecto não me interessa. Mas, gente, o que está colocado aqui é um absurdo. Isso é o contrário de todo o trabalho de metas. E aí nós vimos que qual é o resultado, né? Se nós estamos dizendo lá que para eu ser mais feliz, realizado, etc., eu preciso trabalhar com meta, qual é que vai ser o resultado dessa fórmula aqui? Hospício, talvez seria melhor. Ok? Então, gente, decida como você obterá a evidência e feedback da realização. Ou seja, eu preciso ter as medições. Como é que eu vou medir? Se eu estou saindo daqui para o litoral, como é que eu sei que eu estou no caminho? Certo. Eu tenho placas indicadoras ao longo do percurso. Eu tenho sinalizações que me indicam que eu estou no caminho. Então, eu preciso ter sinalizações na minha rota
para que eu saiba que eu estou dentro do caminho. Porque senão, de novo, eu vou desviar 1 grau e vou deixar aquele desvio e vou seguir dentro desse desvio. Eu não posso seguir no desvio. Obtenha sinalizadores, placas que indiquem que você está mantendo dentro do plano de ação. É importante definir a evidência que informará que você atingiu. E evidência é evidência, gente. Que eu dei o exemplo, então, do emagrecimento antes. A evidência é eu subir na balança e olhar qual é a minha meta da semana. 1 quilo a menos. Subir na balança, atingir 1 quilo a menos. Ah, não atingi, deu 500 gramas a menos. Bom, vamos rever a semana, vamos ver o que eu fiz e onde eu posso ter falhado. Porque se 1 quilo era possível, dentro do meu plano, onde é que eu falhei? Vamos ajustar isso para na próxima semana eu conseguir atingir o meu 1 quilo. Nós precisamos ficar sempre procurando pelo feedback para assegurar que nós estamos no caminho certo. O que é o feedback? Estou dirigindo, indo para o litoral, passou a placa. Litoral a tantos quilômetros. Tem um feedback de que estou no caminho certo. Para emagrecer, subir na balança, atingir 1 quilo. Feedback, estou no caminho certo. Ou seja, nós precisamos buscar validadores de que o nosso plano está transcorrendo da forma como nós planejamos. Validadores externos. Então, olha só, outro exemplo de listinha de final de ano, né? Que legal, achei a minha lista que eu fiz com minhas metas para 2010. Pelo menos não precisaria escrever outra para 2011, ou seja, ele escreveu e não fez nada, deixou na gaveta. De novo, o plano estratégico ficou na gaveta, não acontece. Então tem que ter o foco em cima da ação. Disponibilize seus recursos, alavancagem. Eu preciso entender o que vai ser preciso fazer. Ok? Se eu preciso apertar um parafuso, não adianta eu ter martelo. Eu preciso de uma chave de fenda. Ah, eu não tenho a chave de fenda, Maurício. Legal, como é que eu posso disponibilizar para eu ter essa chave de fenda? Como eu vou buscar? Ah, Maurício, mas agora eu não tenho como comprar a chave de fenda. Eu tenho como emprestar, eu tenho como alugar. Quais outros recursos? Eu preciso do meu objetivo realizado. Quais outros recursos eu tenho para ter essa chave de fenda? Envolvimento de pessoas, famílias, colegas, tempo, né? Se eu vou ter o tempo. Ah, Maurício, pô, preciso fazer um pós, um mestrado em determinado assunto, mas não tenho tempo. Então você já está dizendo que não vai fazer, é isso? Como você tem como disponibilizar esse tempo? Ou seja, olha para a minha agenda, organizo minha agenda, priorizo, crio espaços dentro dela. Observar modelos, né? Se eu conheço alguém que já fez, que já atingiu o meu estilo de meta e que eu possa me basear. Não quer dizer que se eu seguir exatamente o modelo que ele fez para mim, vai acontecer da mesma forma. Ok? Seja proativo. Gente, o seja proativo aí quer dizer também ação, tá? Se você não se mexer, não vai acontecer. Ok? Por melhor pensamento positivo que você tenha, não vai acontecer. Você deve agir e não outra pessoa, é eu, né? De novo, como eu dei o exemplo para vocês nas empresas, né? O que faltou ser feito? Ah, faltou isso, ok. Por que não foi feito? Ah, porque o fulano, porque o Beltrano, porque... Ou seja, é todo mundo culpado, menos eu, que estava com o objetivo para ser realizado. Ok? Então não tem, o resultado, o responsável pelas minhas ações sou eu, não é mais ninguém. Então eu preciso virar esses vetores para mim, para ser proativo, ou seja, é eu, estar comigo, no meu comando. Trazer para si a responsabilidade sobre a meta e não os outros. Então olha só, no caminho da sua meta, de realizar os seus sonhos, as suas metas, né, você vai ter várias variáveis influindo durante esse decorrer. Você vai ter a visão de familiares, okay? Pode ter aquele familiar que vai te puxar para baixo, como pode ter aquele que vai te ajudar a te alavancar. Vai ter os pseudo-amigos interferindo, tentando dar palpite na sua meta. Vai ter os pessimistas de plantão, horrorizando a sua meta. Vai ter um sistema social também atrapalhando a sua meta. Vai vir sentimentos de culpa, de medo, tudo isso está no transcorrer. Só que você só atinge o potinho de ouro lá, o objetivo, passando por isso. Então, por isso a importância de um plano de ação, porque no seu plano de ação vai estar claro como você vai lidar com tudo isso aqui. Você vai executar aquele plano de ação para escapar de todas essas interferências aí do meio. Ok? Preste atenção nas consequências num hábito maior, né? Que aqui entra a questão de avaliar os resultados, entender como que eles impactam o meio ao meu redor. Como que essa minha meta, por exemplo, vai impactar na minha vida familiar? Porque
isso pode se tornar um sabotador. No momento que eu crio uma meta, que eu tenho um impacto, digamos assim, negativo na família, ou que eu não tenho conversado, que eu não tenho compartilhado isso de forma clara com a família, eu posso ter isso como uma sabotagem, uma negociação, né? Porque eu vou estar daqui a pouco abrindo mão de algo de forma radical em prol de outras sem estar entendido. Então eu preciso entender o impacto disso ao redor. A regra 7, determine um plano de ação. Ou seja, tem que estar desenhado o plano de ação. O plano de ação é o que transforma o sonho numa meta. Quando você define as etapas para atingir sua meta, você está colocando pernas no seu sonho. Ou seja, um sonho é uma ideia, é algo que eu quero realizar, é algo que eu quero atingir. No momento em que eu crio um plano de ação, que eu entendo por que vale a pena, motivadores, e coloco isso em ação, eu criei as pernas do sonho. É preciso ser desafiado ao máximo por uma meta e manter uma meta aberta, manter uma mente aberta de que ela é possível. Se eu botar, de alguma forma, na minha cabeça, eu dei de novo a ordenzinha para o meu cérebro dizendo, isso não é possível, eu estou, digamos assim, matando a minha meta na arrancada. Por isso, de novo, ela tem que ser relevante. No momento que ela está ligada com o que é importante de fato para mim, tende a não aparecer esse tipo de pensamento. Ok? Uma meta, especialmente de longo prazo, pode parecer desencorajadora, né? Então, nós temos que dividir essa meta de longo prazo em várias metas de prazos menores. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. E sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Se nós queremos ser realizados, reais, né? Realizados, felizes, nós precisamos colocar os nossos sonhos em ação. Como é que nós estamos de horário lá? Acho que... chefe, só mais uma então, tá? A princípio eu terminaria aqui, mas eu trouxe um quadro de perguntinhas que eu gostaria que vocês, quem quiser fotografar, anotar, enfim, mas eu gostaria que durante essa semana vocês pensassem, eu posso disponibilizar também depois, tá, pessoal? Eu ponho num linkzinho lá do SlideShare, mando, o Júlio distribui para vocês poderem olhar. Quais são, e reflitam já agora também, aproveitem esse momento rapidinho, quais são os seus 3 principais objetivos a serem atingidos entre hoje e um ano? Quais são os seus 3 objetivos a serem atingidos de hoje até um ano? Okay? Ou seja, até março de 2017. Quais são os seus sonhos e metas a serem atingidos entre hoje e 5 anos? Quais são os seus sonhos e metas a serem atingidos entre hoje e 10 anos? De 1, 5 e 10 anos. Se eu não olhar para isso, os 10 anos vão passar igual. Não tem pause no tempo, né? Então eu tenho a opção de chegar lá na frente com o que eu quero realizado, ou chegar lá na frente frustrado. A opção é minha. O que você está fazendo de fato para que esses sonhos de 1, 5 e 10 anos sejam realizados, ou se realizem? Quais balizadores indicam que você está no caminho certo para realizar esses sonhos? Quanto de atenção e dedicação, foco, né, você tem destinado aos seus sonhos? De 24 horas de um dia, por exemplo, quanto eu tenho dedicado dessas 24 horas de um dia de atenção e dedicação para esses meus sonhos, esses meus objetivos? Vou voltar ali. Perguntinhas boas para se refletir, não? Assim começa uma definição de meta. Com essas reflexões, com essas perguntas e as respostas de forma específica, realística, mensurável, vamos começar a desenhar o nosso cenário.
Então, quero deixar vocês com esta reflexão para a semana, depois eu vou disponibilizar e o Júlio avisa vocês. Quero deixar vocês com essa reflexão durante a semana, uma reflexão importantíssima. Normalmente nós não estamos acostumados a pensar sobre essas coisas dessa forma estruturada, mas o que vai fazer a diferença de fato é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, etc., a Equilíbrio tem o nosso contato, tem cartõezinhos também ali na frente. Estamos à disposição. Valeu pelo desafio, viu, Júlio? Deu mais ou menos nos 50 minutos, tá? Valeu pelo desafio. Esse é um tema que vocês podem ver que nós somos apaixonados para falar sobre esses temas de comportamento humano e resultado. Então, assim, sempre que a Equilíbrio quiser, estamos à disposição, inclusive para falar sobre outros temas, e estamos à disposição de todos vocês também. Meu muito obrigado pela oportunidade nesse sábado de manhã, né? Um sábado de manhã meio chuvoso. Meu muito obrigado pela presença de vocês e estamos à disposição. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.